Olá, meus queridos, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro e o segundo livro de Crônicas. Eu escolhi falar dos dois juntos porque nós já falamos a maioria dessas histórias nos livros de Primeira Reis e Segunda Reis que eu falei separadamente. Só que os livros de Crônicas dão uma ênfase diferente sobre essas histórias e eu queria colocar aqui para vocês. Ele começa falando sobre a genealogia desde Adão até os filhos de Jacó. Então passa por Adão, por Noé, pelos três filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé. O Sem, principalmente a ênfase que ele coloca sobre os semitas, né, que são a descendência de Sem. Daí vem Abraão, Isaac, Jacó e os seus filhos. Depois ele coloca uma ênfase em Judá, na descendência de Judá. E você sabe que Jesus veio da descendência de Judá. Por isso ele é chamado leão da tribo de Judá, né? Então ele vem de Judá e ele fala sobre essa descendência de Judá. Depois ele dá uma ênfase em Davi, que é um dos descendentes de Judá. Você sabe que foi um grande rei sobre Israel e do qual também a sua descendência deu origem a Jesus, então ele fala sobre Davi. E aí depois ele vai falando das histórias de Davi, do seu filho Salomão, fala também dos outros filhos de Davi, mas depois ele dá uma ênfase em Salomão, e aí em seguida vai mostrando todos os reis. Ele fala, na parte de Davi, de toda a história de Davi que nós já falamos lá em Reis. Então ele fala sobre Davi sendo coroado rei, trazendo a arca para Jerusalém, das diversas vitórias que Davi teve como rei, dele querer construir um templo para Deus, mas Deus falou: olha, você, como tem muito sangue nas mãos, que teve muita guerra e tal, não vai ser de você que vai vir o templo, mas sim do seu filho. E a gente sabe que depois Salomão constrói o templo. Mas Davi prepara tudo para que esse templo seja construído. Ele não pôde construir, mas ele juntou madeira, metais, tecidos e tudo o que precisava para ser formado esse templo. E ele dá depois nas mãos de Salomão para que Salomão construa. Fala também dos problemas que Davi teve no seu reinado, fala até no final daquele censo que ele faz que não foi aprovado por Deus, né? E os castigos que ocorreram devido a isso. Depois fala sobre as últimas palavras de Davi, as orientações sobre o seu filho Salomão para que ele reine. E depois fala sobre a vida de Salomão. Enfim, tudo isso a gente já viu no livro de Reis. Mas o que a gente percebe nesse livro? Que ele vai dando uma ênfase dessa genealogia, desde Adão, passando pelos semitas, passando por Jacó, pelos seus filhos por Judá, depois Judá por Davi, e aí os seus descendentes, né? E aí vai falar sobre todos os reis de Judá. Você vê que aqui ele não fica falando sobre Israel e sobre Judá. Você se lembra no livro de Reis que chega um certo momento, depois de Salomão, o seu filho Roboão, ele causa uma separação ali entre as tribos. Então, duas tribos ficam com Roboão. Lembra que eram 12 tribos? Né? Eram os 12 filhos de Jacó, deu origem às 12 tribos, e aí duas tribos ficaram com Roboão e 10 tribos ficaram com uma outra pessoa que se chamava Jeroboão. Aí dividiu o nome das tribos entre Judá, essas duas que ficaram com Roboão, e Israel, que foram as 10 que ficaram com Jeroboão. Mas todas eram o mesmo povo hebreu, lembra aquele povo que saiu do Egito, que Deus fez entrar na terra prometida, né? Que teve Davi como rei, que teve Salomão como rei. Esse povo se dividiu, então, na época do filho de Salomão. Duas tribos, então, com Roboão, para você decorar isso, e 10 tribos com Jeroboão. Essas de Jeroboão se chamaram ao todo Israel, e essas duas ao todo Judá. Por isso que às vezes você vê aqui nos textos da Bíblia, porque Judá, etc., depois Israel, você fala, mas quem é quem? Será que é igual? Não. Então foram essas tribos que foram divididas. Esses livros de Primeira e Segunda Crônicas, eles dão uma ênfase na tribo de Judá, que é aquela que depois mais para frente vai dar origem a Jesus. Então você vê como ele vai traçando toda uma preferência por esse caminho que as descendências tomaram. Aí fala sobre o reinado de Salomão. Eu queria até ler algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, que eu separei aqui, ó. Quando fala de Davi, né, em 1 Crônicas 29 e 28, fala assim, que Davi
morreu bem, ele viveu uma vida excelente e teve uma ótima velhice e uma ótima morte. Então vamos ler aqui. Tá passando um avião, né? Então tem um barulho aí de fundo. Então aqui, 1 Crônicas 29 e 28 diz assim: morreu em ditosa velhice, cheio de dias, ou seja, com muitas realizações, né? Riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Ok? Então aqui fala e termina nessa 1 Crônicas, né? 29, agora um helicóptero. Aqui em 1 Crônicas está quase terminando aqui de falar sobre a vida de Davi. Então, o primeiro livro de Crônicas fala praticamente sobre a vida de Davi. Tudo que nós já tínhamos falado anteriormente, mas ele faz um resumão ali, desde as genealogias, chegando em Davi, depois fala sobre a vida de Davi. Aí depois, em 2 Crônicas, que vai falar sobre Salomão, até o Zedequias, que é o último rei, né? Então eu queria ler para vocês também em 2 Crônicas 9, 22, que aqui fala muito sobre a sabedoria de Salomão, que ele fez uma oração para Deus e Deus falou assim: me pede o que você quer que eu te faça. E ele pediu sabedoria, ao invés de pedir riquezas, ao invés de pedir bens materiais, ele pediu sabedoria e Deus ficou muito feliz dele ter pedido isso e deu sabedoria em abundância para ele, além de todo o resto, porque se você tem sabedoria, automaticamente você tem todo o resto, né? Então, em 2 Crônicas 9, 22, esse aqui que eu quero falar, 9, 22, diz assim: assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Então, ele conta sobre esse reinado também do rei Salomão. Depois, mais para frente, fala também, quer ver, você conhece muito esse versículo, se você já conhece a palavra de Deus, que é 2 Crônica 7, 14, que fala sobre a aliança que Deus fez com Salomão, quando ele acabou de construir ali o templo, a casa do Senhor, né? E tem esse versículo que fala assim, ó, 2 Crônica 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, veja que ali naquela casa, Deus estava consagrando como casa de oração, como local onde ele iria ouvir as orações, onde ele iria responder, onde as pessoas poderiam se dobrar ali a Deus, reconhecer os seus erros, confessar os seus pecados, e Deus iria perdoar, iria sarar a sua vida, os seus machucados emocionais, as suas pisaduras, né? Tudo que acontecia na vida da pessoa ia ser ali tomada por Deus como algo que ele iria resolver, que ele iria responder àqueles que o buscassem. Então é uma oração muito bonita que ele faz aqui e depois Deus responde com essa palavra tão linda também. Bom, depois que ele fala sobre Salomão, então ele vai contar sobre a separação das tribos, que ocorreu com o filho de Salomão, que foi Roboão, né? E depois, a partir daí, ele só fala dos reis de Judá. Só que tem momentos em que ele cita alguns reis de Israel. Então, momentos que são importantes. Por exemplo, quando tem a separação, ele fala de Jeroboão, que foi o primeiro rei sobre Israel, que foram aquelas tribos que foram separadas, né? Aquelas 10 tribos. Então, ele fala sobre esse rei de Israel, mas é porque ele está querendo falar ali da separação que houve. E Jeroboão foi um rei muito mau. Foi um rei que não seguia as ordenanças de Deus, era injusto, fazia coisas malévolas, era violento, né? Então, assim, era um rei que não estava na vontade de Deus. Os reis de Judá, lembra que eu falei para vocês, toda aquela linhagem dos reis de Judá, eles seguiram muito mais as ordenanças de Deus do que os reis da linhagem ali de Israel. Israel não teve nenhum rei bom a não ser Jeú. Lembra que eu falei para vocês? Agora, da linhagem de Judá, teve vários reis que foram bons. Teve alguns meio ruins ali no meio, e os últimos também que já não seguiam mais a Deus. Mas a maioria deles foram reis que seguiam ainda as orientações de Deus. Aí,
quando ele fala sobre esses reis, que ele vai tecendo ali comentários, então ele fala sobre Jeroboão, que é de Israel, ele fala sobre um outro rei de Israel, que foi Acabe, que foi um dos reis piores que existiram ali sobre o povo de Deus, né? Que foi o marido de Jezabel, né? Então ele foi um rei muito ruim, muito maligno para Israel, então ele comenta sobre isso porque Acabe se aparentou com Josafá, que foi um rei bom de Judá, mas eles se aparentaram ali os filhos, tudo, então ele tem que acabar falando sobre Acabe aqui. Depois ele fala sobre um outro rei de Israel, que é Jeú, que é o rei que Deus levanta para acabar, exterminar com toda a casa de Acabe, porque Acabe foi tão ruim, seus filhos foram tão ruins, só saiu coisa ruim dessa família, e Deus levanta Jeú e ele acaba exterminando a casa de Acabe. Então é o terceiro rei que ele fala de Israel. E depois ele fala sobre Jeoás, que é um rei de Israel que acabou aparecendo aqui na fala, né, de 2 Crônicas, porque foi um rei onde houve uma luta entre Judá e Israel, entre eles, o próprio povo, né, que estava ali dividido, lutou um contra o outro, quando não deveria acontecer, eles deveriam se unir para lutar contra povos inimigos, povos estranhos, mas aí levantou-se ali um contra o outro, então Jeoás foi um desses reis. Então você vê que ele fala de todos os reis de Judá e só fala de 4 reis de Israel, porque foi importante ali para algum entendimento. Mas veja, esses livros dão sempre a ênfase sobre essa genealogia, sobre essa descendência, sobre esses reis, sobre tudo que aconteceu em Judá. Porque Deus sabe, né, que a partir dali para frente, iria vir um libertador, o Messias, o ungido sobre Israel para trazer a libertação espiritual, que foi Jesus Cristo. Então, por isso que esse livro se ambienta nessa parte, nessa trama aí de Judá. No final ele conta sobre o cativeiro de Judá, porque aí os últimos reis, como eu falei, de Judá já não eram tão bons, já não estavam seguindo a Deus, já começaram a fazer coisas ruins, abominações diante de Deus, e Deus avisando através dos profetas. Vocês vão ver aqui quando a gente estudar os profetas, o quanto eles falaram, tá voando tudo aqui, o quanto eles falaram sobre que Deus estava se desagradando daquelas condutas, para eles mudarem aquelas condutas, e eles não mudavam. Então Deus falou, olha, vai vir o cativeiro, vocês vão ser espalhados entre os povos, e eles não mudavam ali o seu proceder. Então aqui conta no final do livro no segundo livro de Crônicas, sobre o cativeiro, sobre Judá estar indo para o cativeiro, né, babilônico, porque Israel já tinha ido 100 e poucos anos antes em cativeiro, porque eles já faziam tudo errado, eles foram em cativeiro antes, né? Foram para a Síria, que foi um povo bem pior, né? E agora Judá foi em cativeiro para a Babilônia. Aí fala que eles ficam 70 anos, né, no cativeiro, e depois fala sobre o decreto de Ciro, que é um rei medo-persa, que dá um decreto ali para que eles possam voltar para a sua terra do exílio, né? Então, eles estavam lá no exílio, na Babilônia, em outras terras, para que eles pudessem voltar e reconstruir o seu templo e a sua cidade. Então, tudo isso se passa nos livros de 1ª e 2ª Crônicas, dando um panorama geral desde Adão até o último rei, até a dispersão deles para o cativeiro e depois quando eles voltaram para a sua terra, mostrando todo o cuidado de Deus e que Deus está sempre, ao longo da história, tomando conta de tudo, nada sai do controle de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Jesus iria vir da descendência de Adão, de Sem, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá, de Davi, chegando finalmente, quando termina esse livro aqui, essa história, né, de quando eles voltam para a terra ali na ordem de Ciro, é mais ou menos, tá, por ali uns 500 anos antes de Cristo, e vai ter o período entre os 2 testamentos, que a gente chama de período intertestamentário, que é um período onde Deus não se manifesta mais depois do profeta Malaquias, que foi mais ou menos 430 a.C., até Cristo vir, já não tem mais nenhuma manifestação profética ali naquele, é um período de silêncio, né?
que ocorreu aí. Mas ocorreram vários eventos históricos que prepararam o palco para a vinda de Jesus. E nós vamos estar falando, quando eu terminar o Velho Testamento, antes de entrar no Novo Testamento, eu vou falar sobre esse período intertestamentário, antes da gente começar o livro de Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento, tá? Mas de qualquer forma, aqui ele conta mais ou menos ali até essa época de Ciro, próximo ali de Malaquias, que é o último profeta, ele vai contar toda a genealogia até aqui, para que a gente entenda que Deus tem um propósito em todas as coisas e que já estava determinado que o Messias haveria de vir. Então, que nós possamos valorizar todo esse cuidado que Deus tem feito conosco, para que a gente pudesse ser livre de todo erro, de todo pecado e principalmente de viver eternamente no inferno, longe de Deus, no mal. Deus preparou todas as coisas para que Jesus viesse e nos tirasse de toda a perdição, que trouxesse a salvação à nossa vida e pela fé, pela nossa declaração de fé que nós aceitamos, que nós cremos nesse sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus, sobre a nossa vida, é que nós receberíamos a salvação. Então, eu espero que vocês tenham entendido esses 2 livros de crônicas, né? O objetivo deles, e a semana que vem nós vamos estar falando de um novo livro da Bíblia para que você possa entender. Que Deus abençoe a sua vida, que você receba no seu coração esse Messias, esse Salvador, que veio de toda essa genealogia para te trazer todo o bem e a presença de Deus, principalmente. Tchau, pessoal, até a próxima semana. Fiquem com Deus.